Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo irei falar de Palmeiras 2, Corinthians 0, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Torcedor palmeirense, após 4 derbys sem vencer, o Palestra volta a vencer o Timão. E assim, dominando, sendo e lembrando aquele Palmeiras de 2021-22, onde jogava muita bola. E foi isso que o Palmeiras fez nesse jogo desse sábado. Foi um absurdo o que jogou o Palmeiras de Abel Ferreira. E eu afirmo, assim, com tanta facilidade, que esse foi o melhor jogo do Palmeiras do Abel Ferreira em 2025. Eu fui um cara que vim aqui várias vezes dizer: esse Palmeiras do Abel de 2025 é o pior Palmeiras da era Abel Ferreira. Mas o último jogo já tinha sido melhor e hoje foi uma atuação de gala. Uma atuação onde parecia um time de futebol contra um catado de jogadores do Corinthians. Se a gente disse nas finais do Paulistão que o Ramon Dias tinha deitado e rolado em cima do Abel Ferreira taticamente, hoje o Abel Ferreira engoliu o Emiliano Dias, lembrando que o Ramon Dias não estava à beira do gramado, porque havia sido expulso contra o Vasco da Gama. Foi assim, gente, um baile do Palmeiras. O placar, ele é mentiroso. Placar de 2-0, ele é mentiroso. 3-4 seria mais realista do que com o que foi o jogo. O Palmeiras até chegou a fazer o terceiro gol, foi anulado, inclusive eu vou falar desse lance já, da anulação do gol, mas eu tenho que destacar aqui, né? Que jogou de futebol hoje o Palmeiras na Arena Barueri não está escrito no gibi, meus amigos. Foi um jogo espetacular e para mim tá claro que o Abel Ferreira achou a formação do Palmeiras de 2025 e mais uma vez eu sei que a janela da Leila de transferências foi talvez a melhor janela da Leila como presidente do Palmeiras. Mas a gente tem que tirar o chapéu, porque mais uma vez, por mais um ano consecutivo, o Abel Ferreira encontrou uma solução. O Palmeiras jogar com 3 zagueiros, com o Bruno Fux fazendo a saída de bola, sendo esse zagueiro mais construtor, o Felipe Anderson fazendo 2 boas partidas em sequência pelo lado direito, que foi o lado onde ele se consagrou lá na Europa pela Lazio. O Estevão, nesse corte da direita para dentro, participando, tabelando com o Felipe Anderson. Um show pelo lado direito, hoje para cima do Corinthians. E olha, quando o Paulinho estiver 100% e poder entrar nesse time, quando o Veiga voltar a jogar futebol, quando o Maurício estiver apto a jogar, o Aníbal voltar a ser aquele Aníbal que a gente viu em 2024, se preparem, meus amigos. Porque se o Palmeiras encaixar e nesse sistema jogar como jogou hoje o resto da temporada, o Palmeiras vai brigar por Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu não afirmo que vai brigar pelos 3, vai disputar os 3 com muita força e sendo candidato a ganhar os 3. Mas 2, pelo menos, o Palmeiras é candidataço ao título se manter o futebol que apresentou hoje nesse derby. Sim, foi um especo, gente. Como eu já disse, o 2-0 foi uma mentira. O torcedor corintiano tem que estar aliviado de que tomou só 2-0. A gente conhece o Palmeiras do Abel, né? Porque começa e os primeiros 15 minutos é uma bafa. Com 14 minutos estava 1-0 com o gol do Piquerez de fora da área. 14 minutos. Com 22 estava 2-0 Palmeiras. Com mais um gol fora da área do Emiliano, quadra da zaga do Corinthians, né? E aí vão as minhas críticas também ao Emiliano Dias, que montou uma estratégia tirando o Félix Torres da zaga para colocar o Kaká, que não jogava desde, se não me engano, desde a segunda rodada do Campeonato Paulista contra o Velo Clube, ou seja, botou um zagueiro completamente desconexo do sistema de 4 atrás, completamente desconexo, apesar de eu ter achado que a partida do Kaká ainda foi melhor do que a do André Ramalho. Mas claramente o Kaká estava perdido no sistema de 4 zagueiros, porque não joga há muito tempo, claramente sem ritmo de jogo. E por conta dessa falta de ritmo, né, do Kaká, o André Ramalho piorou ainda mais. O começo de 2025 do André é patético. É um dos piores zagueiros do elenco do Corinthians. Só que tem que usá-lo agora, né?
que o Gustavo Henrique machucou, o Félix Torres não vem bem. Mas aí vai a minha pergunta pro Emiliano. O porquê não colocar o Félix Torres para colocar o Kaká? Você preferiu ter um zagueiro que não joga desde janeiro do que ter um zagueiro que está jogando quase todo jogo? O Félix Torres estava jogando até quarta-feira. Terça-feira, quer dizer, contra o América de Cali. Então eu não entendo o que fez o Emiliano Dias nessa troca de zaga. Porque ele colocou o Kaká pelo lado esquerdo, que ainda é o lado mais frágil. O Andileri machucou e volta aquele velho dilema no Corinthians. Né? Sem o Andileri fica aquele dilema. Quando o Bidu joga, o torcedor corintiano pede o Hugo. Quando o Hugo joga, o torcedor corintiano pede o Bidu. Porque são dois jogadores fraquíssimos. O Bidu defensivamente é uma porta e ofensivamente fez mais um jogo ridículo. E o Hugo praticamente só serve para defender. Mas, precisa ser dito aqui, o Hugo entrou muito bem no segundo tempo. Ajudou muito o Corinthians a aliviar os problemas pelo lado esquerdo. Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi todo para cima do Bidu. Como já tinha sido no jogo contra o América de Cali. Todo mundo sabe dos problemas defensivos do Bidu e todo mundo se aproveita. Então, o Emiliano, para mim, tem que se explicar sim do porquê ele colocou o Kaká em vez do Félix Torres. Eu sei que o Félix Torres não é unanimidade, que o torcedor do Corinthians precisa pedir para o Augusto Melo um zagueiro urgente. Tem que trazer um zagueiro decente urgente. Tem que trazer um lateral reserva para o Andileri urgente. Um reserva para o Mateuzinho urgente. Eu acho que o Corinthians, do meio para frente, tem um time para competir. Só que a zaga hoje é patética. Eu sei que o Mateuzinho vive um bom momento, mas ele tem que ter um reserva. Não dá para você querer esperar alguma coisa do Léo Maná, que já mostrou no Paulistão que não tem condições. O André Ramalho, o Kaká, o Félix Torres e o Gustavo Henrique, hoje, são zagueiros que nenhum deles passam confiança. O Gustavo Henrique, antes de lesionar, no jogo contra o Huracan, cometeu uma falha grotesca. O Félix Torres fez o que fez na final do Paulistão. E assim, uma insegurança danada. O André Ramalho faz um começo de ano patético onde não marca ninguém. E o Kaká é o jogador, é esse jogador. Não dá para esperar muita coisa do Kaká. Então o Corinthians precisa urgente se reforçar. E hoje ficou escancarado isso, que o Corinthians precisa de reforços urgentes. O Carrilho não foi bem no jogo, o Corinthians morreu. Mas também muito mérito do Abel Ferreira, que posicionou muito bem a sua equipe taticamente. A partida do Rios e do Emiliano foi assim, do Emiliano Martins, foi espetacular. E o Piquerez também fez um senhor jogo. Pra você ter noção, o único erro do Palmeiras que gerou algum perigo no jogo foi aos 90+3, num chute do Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, que o Everton espalmou para fora, assim, né, para fora da área. Só. Porque foi um erro de saída do Aníbal com o Giai, ou seja, dos reservas, os jogadores que entraram. Porque se continuasse os titulares, provavelmente nem erro teria. E o Corinthians não teria conseguido dar um chute sequer ao gol. Eu acho que o único jogador hoje dessa partida que se salva pelo Corinthians é o Memphis. O Breno Bidon também, talvez. Também tentou bastante. Agora o Memphis é o único que salva, o único do Corinthians que esteve dentro do campo. De resto, meu amigo, todo mundo muito mal, fazendo pataquada atrás da outra. E do outro lado, um time que queria ganhar de qualquer jeito, que estava mordido com certeza com a final do Paulistão, né? Estava obviamente muito mordido, e fez um jogo espetacular. E como eu já disse aqui, se o Palmeiras engrenar mais uma vez, se preparem, porque vai brigar por tudo. E mais uma vez a gente tem que vir aqui tirar o chapéu, porque o Abel Ferreira encontrou a solução em o quê? 5º ano pelo Palmeiras, né? Acho que é o 5º ano dele sendo treinador do Palmeiras. E mais uma vez ele achou uma solução para tirar esse time do momento ruim. Isso mostra o quão bom é esse treinador português. Sei que a torcida do Palmeiras estava mordidaça com ele, porque o time foi muito mal nos 2 jogos da final. Mas não tem como você falar que esse treinador é ruim. Porque não é a primeira vez que ele arruma uma solução para tirar o Palmeiras da fase ruim. Deve ser o que? A 2ª ou 3ª vez que ele arruma uma solução. Então tem que tirar o chapéu, porque o Palmeiras tem um baita técnico na beira do gramado e que hoje anulou completamente o Corinthians do minuto 1 ao minuto 90, mais acréscimos. Foi um espetáculo o que fez o Alviverde dentro da Arena Barueri neste sábado. Foi assim algo espetacular e, como eu afirmei no começo do vídeo, o melhor jogo do Palmeiras em 2025 foi esse derby. Vamos falar do gol anulado do Palmeiras? O terceiro gol seria o primeiro gol do Vitor Roque.
né? Primeiro gol aí do Tigrinho com a camisa do Verdão, tá? Tem muita gente criticando a contratação, não acho que é ruim. Tem um potencial de revenda enorme. Se encaixar, a gente sabe da qualidade do Vitor Roque. Então, calma, torcedor Palmeiras. Calma, tá? Sobre a anulação do gol, sim, o Gomes está impedido no início da jogada. Isso é claro. Mas aí entra a questão dos seus critérios, né? Cada arbitragem tem o seu critério. No critério do árbitro de campo, que era um árbitro fraquíssimo, já quero falar disso aqui também, aproveitar que eu estou falando do gol anulado, um árbitro que não pode apitar derby, um árbitro que deu amarelo assim com 3 minutos de jogo, para os dois lados marcando faltas bobas, o jogo picotado quase toda hora. Sim, foi inacreditável o que o árbitro fez em campo hoje. Um árbitro claramente despreparado para apitar um derby. E aí, o terceiro gol anulado do Palmeiras, como eu disse, claramente tem o Gomes impedido. Mas, para mim, a interferência do Gomes no lance, ela é mínima. Dando a minha opinião clara aqui. Para mim, a interferência do Gustavo Gomes no lance, ela é mínima. Até porque o Estevão brincou, foi para lá, foi para cá, daí sai o cruzamento e daí, lá no segundo pau, o gol do Vitor Roque de cabeça. Então, se fosse eu o árbitro de campo, eu não anularia o gol do Palmeiras hoje. Eu não anularia. Porque para mim a interferência foi mínima. Ah, ele participou da jogada, ele disputou a bola. Sim, mas para mim a interferência é mínima, certo? Eu sei que a regra diz que se participou da jogada, tem que anular. Que o árbitro talvez tenha acertado por conta da regra. Mas para mim, essa regra ela tem alguns defeitos. Porque para mim, a interferência do Gustavo Gomes é mínima. Ah, Gabriel, mas se você quiser usar esse critério, todo gol anulado vai ter que chamar o árbitro porque ele vai decidir se a interferência foi mínima, se não foi, isso vai dar mais papo para discussão. Talvez, é um bom ponto. Mas para mim, a interferência foi assim, mínima, mínima, mínima. O Gomes disputa a bola, disputa, mas assim, para mim, não sei se alteraria. Se o Gomes não disputa a bola, será que o Corinthians conseguiria tirar? Eu não tenho essa certeza, cara. Então não sei se eu anularia esse gol, tá? Já vou deixando claro aqui para mim, eu não anularia. E olha, cara, o 3-0 ainda seria pouco, tá? Porque o Palmeiras jogou muita bola. E aí, torcedor? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários e se inscreve aqui no canal para fortalecer demais o meu trabalho. Se puder seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, eu agradeço demais. O link vai estar aí na descrição no nosso Linktree. Até uma próxima. Fui!